Então, eu pude ver que as curtidas, os likes ou os não likes no Facebook, no Instagram, seja qual for a mídia, adquiriram mesmo um valor de signo de amor. Foi Com por isso que eu certeza. coloquei o nome de Por amor internautica. internautico, entendeu? Nesse sentido que... mas isso o tema é muito mais abrangente. Ele adveio daí. Como em psicanálise toda teoria da clínica, então é baseada nesses casos, Bem legal. né? Então tem mais coisas, por exemplo, assim, ele não me assume. E aí a primeira vez eu disse assim, mas como assim? Ele não sai com você, não te leva na família? Não. Ele não mudou o status dele. Não, aí eu fui Mas aí é barril. dimensionando. Aí é barril mesmo. Ele não mudou o status dele. Ou ela, né? Ela não me apresentou a família dela, mas sim, isso é pior ainda. Mas o mais grave é que ela não publica nenhuma foto minha com ela. Eu entendo essa dor. É Né? grave. É isso. E aí eu comecei a admitir e perceber que isso era sério, né? Que isso de fato era um signo, né? De amor. Ou de não amor, ou outros absurdos, né? Era isso que eu queria falar. Esse bate-papo vai ser ótimo. Acho que a gente podia já até ter começado, sabia? Porque tava fluindo tão bem. Oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura, e hoje eu tô aqui no Contrafluxo com uma convidada muito especial pra gente falar sobre o tema amor internáutico, os relacionamentos na era digital. Tânia, tudo bem? Por favor, se apresente. Então, boa tarde a todos. É um prazer, como eu lhe disse quando conversamos, poder falar da psicanálise a quem se interessa por ela. Então, meu nome é Tânia Abreu, tem outros nomes, mas o que importa é esse, que é como as pessoas me conhecem. Então, minha formação acadêmica, eu sou psicóloga formada na Universidade Federal da Bahia, onde eu também fiz mestrado. Meu mestrado foi um diálogo da psicanálise com a literatura, e onde eu fiz doutorado também, né, na psicologia, mas com toda a base teórica da psicanálise, né. Fiz um doutorado de sanduíche na Paris 8, que é com quem a Universidade Federal tem um convênio, né. Bom, agora, a minha formação do desejo é em psicanálise desde o primeiro ano da faculdade. Amor à primeira vista. Exatamente. Então, eu sou psicanalista, né, praticante, atendo também crianças, né, e adolescentes, porque adultos todos nós atendemos, né? E sou membro da Escola Brasileira de Psicanálise. Como vivo na Bahia, pratico aqui, então eu sou um membro diretamente ligado à Seção Bahia. Se quiser né? divulgar suas redes sociais também. Quem quiser me procura por Tânia Abreu e acha. Né? Instagram, não gosto de Facebook, não tenho, eu só tenho Instagram. É, isso é bom, porque a gente já tá entrando no tema digital, né? E aí eu queria Isso. falar do nosso tema de hoje, o Uhum, amor internautico. uhum. O que é isso? O que é o amor internautico? Pois é. Primeira pergunta é o que é o amor, né? Eita! Pra depois. Esse aí é um episódio de 5 horas É, só isso com aí. ela. Então, como a gente conversava também um pouquinho antes, como foi que surgiu isso? Eu vou dizer duas coisinhas antes, que assim, toda a teoria da psicanálise, ela é uma teoria da clínica. Então, quando você me disse do que eu queria falar, eu segurei na mão da clínica, da prática clínica, e ela que me guiou, né? Então, foi daí que eu tirei a ideia do amor internautico, né? E a outra coisa que queria trazer para você é que toda vez que alguém procura uma análise, ou qualquer outro tipo de tratamento, seja o candomblé, seja as terapias, né? Porque a psicanálise é uma coisa, a terapia é outra, seja um médico, ele vai sempre por uma dor de amor. Uma dor de De amor. amor. É de amor que as pessoas sofrem, é por amor que as pessoas procuram algum tratamento, né? Então, elas se batem com alguma coisa que sai da rotina e vão buscar, como eu disse, seja o que for, né? Não só um psicanalista. Então, primeiro ponto é isso, né? Que as pessoas sofrem de amor e são tratadas no campo da psicanálise pela via do amor, que é o amor de transferência, né? Agora vamos para o amor internautico. A primeira grande questão, quando a gente é convidado para falar da contemporaneidade, é o que a psicanálise pensa e pode fazer, né, com a internet. Né? Como? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, com as adicções, porque a internet pode ser um objeto,
né, de adicção, como as drogas e tantas outras, né? Bom, uma posição interessante é que a gente nem recomenda o uso, né, das redes sociais e nem é contra, porque a gente não pode ter uma posição nostálgica, né, e nos tempos onde isso faz parte, né, da vida das crianças. Uhum. Lamentavelmente, a gente vê hoje muitos pais que usam, né, os computadores ou os celulares como babá. Né? A tal da galinha pintadinha que você vê nos restaurantes, né, porque querem almoçar, porque quer estar a criança lá. Então, é daí que começa a questão do que eu chamei de amor internautico. É desde pequeno. É desde pequeno que a criança, né, vai vendo a sua própria imagem numa tela. Né? Bom, mas de onde foi mesmo que eu tirei isso? Eu comecei a escutar, né, eu trabalho, como disse, com adolescentes, crianças, E né, adultos. hoje muito mais adultos. E comecei a ver que a questão dos likes, né, seja onde for, né, elas tinham uma dimensão que iam além, né, do gostou, legal. Não, elas passaram a ser signos de amor e elas passaram a tangenciar algo da rejeição, né, algo de muito primário nas pessoas, um simples like. Então eu Uhum. comecei a ouvir tanto homens como mulheres muito entristecidos porque, né, acompanharam, stalkearam, como diz os adolescentes, o percurso internautico de alguém e começaram a dizer: ele vai terminar comigo, ela vai terminar comigo. Né? A partir de um like ou não que alguém deu na foto, por exemplo, de uma outra pessoa que não era a sua própria. Dá para deduzir muito com like. Isso dá muito É com uma like. grande fonte de informações o Pois é. like. Mas eu inicialmente achava o quê? Bom, vivemos a era de uma certa consistência imaginária. As pessoas descobrem seu corpo a partir da tela. Uhum. Porque o que a psicanálise diz é que o sujeito descobre o próprio corpo a partir do estádio do espelho. Hoje a gente vê, como a gente comentava, as crianças se vendo na tela. Então, óbvio que certas coisas mudaram. Mas então, voltando aos meus casos de amor, né? O jovem, me lembro de um determinado caso que disse: ela vai terminar comigo, né? Porque ela está seguindo ele, X pessoa, dando likes, um exemplo, nas publicações dele, porque ela não me assume, mas não assume como? Eu ainda, na minha postura nostálgica, ela não lhe apresentou a família. Não, ela não mudou o status dela. Ela não postou foto Ela não comigo. postou foto comigo, né? E eu disse, bom, e eis que 15 dias depois, como eu comentava com você, ele de fato termina com ela, ou ela termina com ele, e mais 15 dias depois está namorando com a tal Vixe. que ele estava curtindo. Então, isso me fez pensar que tem uma dimensão outra, né, que, de signo de amor, né, que vai além de um legal, né, de uma aprovação ou algo desse tipo. Então, a partir daí me veio o tema do amor internautico. Agora, obviamente, que é uma questão muito ampla, Uhum. né? Porque, por exemplo, eu atendo adolescentes, jovenzinhos entrando na adolescência que só tem namoro virtual. Né? Você Então, acha assim, possível um namoro virtual, assim, essa questão de relacionamento à distância? Você acha que é sincero? veja, se eu lhe responder essa questão de um ponto de vista, né, nostálgico, como eu estou chamando, né, a gente vai dizer que não. Mas foi exatamente isso que eu percebi, que é sim. Para eles é verdadeiro. E, inclusive, tem uma coisa extremamente interessante no amor no tempo da internet, que são as regras. São muito mais regras do que no meu tempo, por exemplo. Então, Uhum. se você fica e fica ficando só com uma pessoa, você não pode ficar, você não pode namorar, ou seja, não pode montar na bicicleta de outro que já ficou com um amigo ou com uma amiga. Bom, mas acontece que você pode ter um único ficante. Ficante Mas sério, né? O ficante ficante premium. sério, exatamente. Né? E aí, nesse caso, você ainda vai discutir se o relacionamento vai ser monogâmico ou poligâmico. Uhum. Mas também você pode discutir que a poligamia só vai acontecer em determinados momentos. Então, na festa tal, É vamos liberado. hipotetizar, o carnaval, jamais.
É entendeu? aberto, depois fecha. Fecha, né? E assim, nas festas que tem, por exemplo, a Chopada de Medicina, Hum, que é super famosa, ali é fechado. Por que que ali é fechado? Não é porque está preocupado com o amor, é porque ali a galera toda se conhece. ali fica feio, né? Fica feio, aí vem a questão da imagem. Uhum. Né? Então, quando eu pensei também em falar nessa dimensão da internet, é muito para que a gente se dê conta que o corpo hoje vale enquanto uma imagem. O Né? corpo vale enquanto uma imagem e a identidade está atrelada a isso. Está atrelada a isso. Exatamente. A identidade virtual, ela é então tão verdadeira quanto a identidade física, biológica? Não, veja, é porque essa questão do conceito de identidade, a gente teria que fazer outro podcast. Entendeu? Assim, É louco. é outra história. Assim, e essa pergunta é extremamente difícil da gente abordar por conta do fake. Né? Ainda tem Mas isso. eu queria voltar a uma pergunta que você fez antes, que foi assim: você acha que é verdadeiro o amor virtual? É. E aí é que é o problema, porque para os jovenzinhos de 14, 15 anos é verdadeiro. E aí é que vem. Se é verdadeiro, olha onde eu vou querer chegar. Se é verdadeiro, você tem que me dar uma prova de amor. Se você tem que me dar uma prova de amor, essa prova de amor muitas vezes são o quê? Via imagem, nudes e coisa e Hum, tal. Né? E aí começa a entrar toda uma rede perigosa mesmo, né? Porque é verdadeiro. Então, se eu não der a prova de amor que ela me pede ou ele me pede, vão terminar. hum. Estou assim, hipotetizando a Sim, partir de sim. casos que me acontecem. Né? E o grande problema, né, da internet no campo do amor é porque ali na internet tudo pode acontecer. Por isso que quando você está me perguntando verdadeiro, falso, eu estou Hum. escapando de você, porque o verdadeiro e o falso é muito, né, é tudo muito Relativo, né? relativo. Né? Então, assim, e a internet, essa é uma coisa que está nessa entrevista. Se a gente fizer a tradução dessa entrevista, eu passo para você. É muito interessante, porque é, a gente vê que tudo é feito, né, na internet para que você pense que somos todo-poderosos. Então, Uhum. tem um texto do Freud, né, o Eric Lohan cita isso, que se chama O Mal-Estar na Civilização. Hum. Desde lá, Freud já levantava os gadgets da época dele. Olha só, o que que o avião fazia? O avião ele vence distâncias. Uhum. Né? Então, de hoje, com o voo da Air France, eu estou conversando com você aqui, daqui a pouco eu vou para o aeroporto, eu pego amanhã de manhã eu estou em Paris. É. Né, diretamente. Então, ele trazia gramofone, ele trazia navios, ele vai fazendo com que o homem pense que as suas faltas estão sendo reduzidas. Então, Hum. hoje, o Instagram, o Facebook, todas as mídias, elas fazem com que as faltas humanas, né? Meu óculos, isso aqui, né? Minha retina não dá conta de tudo. Então, eu preciso do óculos. A internet vai vencendo tudo isso. Por quê? Porque ele põe up to date com a globalização, com o mercado. Né? E o amor vai nessa mesma direção. Então, os jovens de fato acreditam, né, que encontraram naquela imagem o amor da sua vida, né, e nem conhece. Uma primeira consequência que tem nisso: Hum. o jovem não sabe lidar com o corpo do outro. É muito comum hoje você se deparar com crianças que nasceram na pandemia, que vão para a escola e que a escola, os pais são chamados, a fulana é agressiva. A criança não é agressiva, a criança Hum. não sabe lidar com o corpo do outro, É isso. porque nasceu na pandemia. O jovem é a mesma coisa. O amor é pela via da imagem. Será que é por isso que tem muito vício em pornografia? Também. A era da É, pornografia né? faz isso. Ela pega o corpo, esquarteja o corpo, né? Então, assim, o corpo da criança, sobretudo, né? E ali, com aquela parte do corpo, você vai pensando que a sua limitação, que a sua falta deixou que a relação sexual existe. Eu vou Hum. explicar. Eu não estou falando de ato sexual, eu não estou falando de transa, eu estou falando da ideia de que as pessoas desenvolvem que somos completos. Tudo é feito para você pensar que você é completa. As medicações, né, que a falta não existe. Então, o amor internautico é um amor que é feito para fazer a relação sexual existir, que quer dizer fazer você pensar que não existe
a falta. Por quê? Uhum. Porque no momento em que você pega o celular, você faz um selfie. Você está ali, linda e maravilhosa, não precisa do outro nem para tirar sua foto É e isso. fazer você se ver. Você é Deus. Pois é, quando você vai para o Instagram, você sabe da vida, né? Assim, do filho que não quer lhe contar nada, você vai lá no Instagram e sabe onde ele Stalkeia ele. estava, mamãe stalkeia o filho e vai saber. Então, a questão da internet é todo esse poder que ela tem, né? Ilusório, fake, né? De fazer o ser humano, digamos assim, o parletre, o ser falante, como a gente diz, achar que não tem falta. O que a psicanálise pode? Né? E aí eu vou falar para que você possa também me fazer uma questão. O que a psicanálise propõe? Primeiro, como eu lhe disse, a gente nem indica e nem é contra o uso da internet. O que a gente vai fazer? Recebe, ouve e vai ali, sabe, como um detetive, buscando um ponto onde você possa, nesse fechado, né, nesse circuito fechado que a internet promove, fazer um furinho. Para que a pessoa possa se perguntar, por que será que eu sou viciado em pornografia? Por que será? Então, levantar esse por que será? Isso é um enigma, isso é um vaziozinho, porque a internet, ela visa, por isso que ela leva à compulsão, porque ela leva algo sem intervalo. Vamos lá, você pega o celular e vai com o seu dedinho, né? É uma imagem, com outra imagem, com outra imagem, com E não outra imagem, com outra acaba, né? imagem, não acaba e não faz intervalo. O que a psicanálise propõe? Fazer um intervalo. Então, eu me lembro de um caso, né, um caso clínico de um colega que ele recebeu um jovem que ele era apaixonado pelos anos 80, agora, em 2000 e pouco. Então, ele estava com as calças largas, ele estava com a pasta Ele verde, ele era estava com a vintage, mochila né? vintage, exatamente. Um jovem vintage. Então, esse é um sintoma, vamos chamar assim, que não singulariza ninguém. Mas dentro do modo vintage dele de ser, o que a gente podia encontrar como furo para tirar ele daquela, né, daquela situação? Então, ele ia, o celular dele era o celular tijolão, como a gente chama no Ele levava a Brasil, sério, então, o levava a vintage dele. seríssimo, completamente. Era sintomático mesmo. Exatamente. Então, por exemplo, em 2018, 2020 e poucos, ele gostava do Sonic, ele gostava do Atari, não sei nem se você sabe o que é isso. Não, Sonic eu sei. O Atari O Atari também. é um modelo, né, assim, de game, de videogame, né, bem original, enfim. Bom, eis que um determinado dia ele está... Bom, então ele estava se analisando com a mulher, encontra o meu colega, que é um analista, me disse, tem coisas que eu não podia falar para ela. Opa, ele já deu a senha. Alguma coisa da sexualidade aí tem. Sim. Num determinado dia, depois do amor de transferência estar instalado, ele então diz que ele estava frente a uma tela em branco e ele não entendia por que ele teve uma ereção e teve um orgasmo. Uma tela em branco. Uma tela em branco. Ele abriu para jogar o Sonic lá e tal. E teve uma teve ereção isso. e um orgasmo. Pronto. Que a partir curioso. daí, o analista vai lá e diz, opa, então quer dizer que você teve um prazer frente ao nada? Frente ao vazio de uma tela? Por que será que isso aconteceu? E aí, o que o analista fez? Tirou daí, né, e pôde buscar um outro sintoma. O analista desconfiou que não era exatamente essa questão das telas, só pelas telas, que estava fazendo ele sofrer. Na verdade, havia uma questão que, sendo vintage desse jeito, ele não fazia laço social. Como ele não fazia laço social, ele estava adicto, compulsivo nessas telas, mesmo que telas antigas, mesmo que gadget antigo. Então, o que fazia ele sofrer? O amor. Em que viés? Ele não era aceito pelo outro igual a ele. Então, por essa via, né, ele aí foi chegar ao que realmente fazia ele sofrer. Era do que ele sofria? De amor. Por quê? Porque ele estava conversando há 1 ano e meio com uma menina e a menina deixou de conversar. Caramba. Porque ele era esquisitíssimo. Assim. Nossa. Então, esse é o trabalho da Esquisitíssimo psicanálise. Foram palavras da menina, que não aguentou, né? Quer dizer, aquele estorrego, né? Porque era um caso de um outro país de língua espanhola. Então, é isso que a psicanálise promove. Entendeu? Entender que as pessoas sofrem de amor e, pelo amor, tentar que elas se curem. Não é se curar, porque não existe esse significante cura,
mas que ela encontre um modo de estar melhor no mundo do que o que ela está até então. Pensando nisso aí, eu fiquei com uma dúvida aqui. O que você acha que Freud pensaria sobre o Tinder? Eu acho que você acabou de me dar uma excelente dica para que a gente possa pesquisar, porque, como eu comentei com você, no Mal-Estar, Freud, para mim, é um antecessor da internet quando ele falava de telefone, quando ele falava ainda de avião e coisa e tal. Mas, de todo modo, a gente pode pensar em Lacan com a internet, né? Freud eu vou pensar um pouquinho mais à frente, mas eu acho que vai nessa mesma direção. O Tinder economiza um homem e uma mulher, um homem e um homem e uma mulher, mas seja o que modalidade de parceria for, economiza palavras. Porque com like, com uma coisa que se encontra, né, você pode encontrar ali o amor da sua vida. Eu conheço muitas pessoas que estão casadas há anos Que e que se conheceram vieram no Tinder. Agora, por que existe Tinder hoje que não existia antes? Aí é uma decorrência do declínio da linguagem, do declínio da palavra, do predomínio da imagem. Perfeito, então, é faz muito muito mais sentido. fácil, né, você dar um like do que você chegar numa menina. Com Os meninos certeza. não sabem, e as meninas também não sabem, chegar no outro. Por quê? Porque ficam muito tempo na internet, a internet não questiona, não reclama, não grita, não faz cara feia. O dislike não dói tanto, né, quanto um fora, assim. Pois é, exatamente. Ou seja, nós vivemos a era do temor à rejeição. Então, o Tinder vem nessa esteira. E você também se sente o Deus Todo-Poderoso, né? Porque é muito fácil, você tá mandando em tudo ali, like, dislike, like, dislike. Exatamente. Entendeu? Sem saber se o outro lhe likearia ou lhe deslikearia. É bem cômodo, bem fácil. Né? Quer dizer, então, é muito contemporâneo nesse sentido. É o imaginário, é o predomínio da imagem. E por um lado, e por outro, se esconde atrás da tela. Você acha que isso vai evoluir para pior? Você acha que isso tem uma receita para melhorar as relações ou é só declínio se a gente continuar nesse caminho? Eu não sei se eu diria que é declínio. Eu diria que é diversidade, que é diferente. Que é diferente, né? Por isso que eu lhe disse, a gente nem recomenda e nem teme a internet. A gente se alia para receber as pessoas que fazem parcerias com isso aí. Né? Então, eu não lhe diria eu não tomaria isso como declínio. Eu tomaria isso como consequência, né, dessa aliança da ciência com o capitalismo, né, desse declínio da narrativa. Os jovens chegam no consultório hoje e dizem, estou de boa. E aí, como é que foi a festa? A bruxa. E aí, antigamente, e aí, não, a velha bruxa, o significante porra na nossa cidade. Né? Quer dizer, ela significa várias coisas, depende de uma vírgula. Então, é algo do momento. É isso, É verdade. Caramba, eu amei a conversa hoje. Infelizmente, a gente vai estar tendo que conduzir para o final aqui. Mas muito obrigada por ter participado. Eu adorei esse episódio, tô aqui refletindo ainda. É isso que eu chamei de amor internautico. São as coisas que a internet favorece e desfavorece, que ela vela e que revela. Perfeito. Tânia, muito obrigada por ter vindo. Queria te pedir só para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, que estão assistindo também. Algo reflexivo para eles pensarem mesmo. Não recomendem e nem corram na internet. Escutem o que as pessoas têm para lhe dizer sobre a relação delas com a internet. Ela está aí, veio para ficar e cabe a gente saber lidar com ela. Perfeito. Muito obrigada a todos vocês que assistiram também. Por favor, curte, comenta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. O meu arroba é @laloucura. Tânia, é só procurar Tânia Abreu, né? É @TâniaAbreu8. @TâniaAbreu8. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.